Toca Livros apresenta Como Trabalhar com Pessoas Difíceis, de Ken Lawson. Editora Universo dos Livros. Narração, Alexandre Lupe. Introdução. Todos nós temos uma história para contar sobre um colega ou um chefe que faz do local de trabalho um pouco mais desafiador do que gostaríamos. Embora haja tantos tipos de comportamentos difíceis quanto pessoas difíceis, você provavelmente reconhecerá alguns dos tipos a seguir. Os hostis e agressivos, que são abusivos, intimidantes e arrogantes. Os que reclamam, que colocam defeito em tudo e nunca hesitam em comunicar isso. Os indiferentes e calados, que são desinteressados e não se comprometem. Os super agradáveis, que estão sempre querendo agradar, mas nunca cumprem uma promessa. Os negativistas, que jogam um balde de água fria em qualquer ideia nova. E os especialistas sabe tudo, que estão sempre certos. Você interage com eles todos os dias. Vocês trabalham juntos em projetos e fazem reuniões. Talvez você fale sobre eles com outros colegas. Talvez você reclame deles para os seus amigos e para a família quando sai do escritório. Talvez você discuta mentalmente com eles ou, por mais chocante que possa parecer, talvez você seja um deles. Como lidar com pessoas difíceis no trabalho traça o perfil dessas personalidades desafiadoras no local de trabalho, explica quais suas motivações e mostra o que você pode fazer para lidar com elas. Por meio de ideias claras e concisas contidas nestas páginas, você entenderá como essas personalidades se comportam no local de trabalho e como se proteger contra isso. Você aprenderá como responder de maneira construtiva a colegas de trabalho difíceis e terá acesso a uma série de diretrizes para lidar com eles no seu ambiente de trabalho diário. Em primeiro lugar, você aprenderá como identificar e entender comportamentos difíceis e o significado de diferentes prioridades e contextos no local de trabalho. Você também verá como e onde suas próprias ações se encaixam nesse quadro. Depois disso, lerá sobre os perfis de personalidades dos colegas difíceis e sobre os comportamentos prejudiciais que eles inserem no local de trabalho. Depois há várias dicas para confrontar comportamentos difíceis e um monte de estratégias que você pode usar imediatamente no local de trabalho para lidar com isso. Você aprenderá, por exemplo, como conter comportamentos difíceis em reuniões e outras situações usando técnicas de retórica que são explicadas com clareza, fáceis de dominar e que funcionam comprovadamente. Os profissionais podem ser classificados em duas categorias: chefes e funcionários. Primeiro, você aprenderá sobre os perfis de chefes difíceis e sobre as estratégias para lidar com eles eficientemente. Sem dúvida, você já viu esse tipo de chefe em ação, talvez com mais frequência até do que você se lembre. O chefe agressivo, o chefe mãos à obra, o chefe mãos lavadas, o chefe fraco e o político. Veja o que está por trás de suas personalidades e como interagir com eles do melhor modo. Do outro lado da moeda estão os funcionários difíceis. Se você é um gerente, reconhecerá comportamentos de funcionários improdutivos, como perda de tempo, lentidão, acusação e desonestidade e etc. Aqui você aprenderá estratégias inteligentes para lidar com esses e outros comportamentos. Receberá dicas e conselhos para administrar de forma eficiente situações-chave de relacionamento interpessoal e obter os melhores resultados possíveis. Por fim, você aprenderá como lidar produtivamente com clientes difíceis. Você receberá uma série de dicas valiosas de como enfrentar crises com clientes, lidar com a insatisfação e manter a lealdade e a boa vontade na base das suas relações comerciais. Sempre que há interação entre as pessoas, é possível que haja conflito. Há personalidades difíceis por toda parte, e o local de trabalho é um palco fascinante para o drama que elas encenam.
Pode ser que você jamais seja capaz de evitar pessoas difíceis e seus comportamentos desafiadores no local de trabalho, mas você pode lidar com elas de forma estratégica e bem-sucedida se souber como. É exatamente isso que este livro irá ensiná-lo. Ken Lawson, MA, EDM, consultor de gestão de carreira, professor da Faculdade de Estudos Profissionais e Extensão Universitária da Universidade de Nova York. Capítulo 1. Entendendo comportamentos difíceis. Os benefícios. Há muitas boas razões pelas quais você pode se beneficiar lidando com pessoas difíceis. Um funcionário difícil pode custar caro. Se, como gerente, você não é capaz de lidar com um comportamento problemático e acaba despedindo um funcionário, você pode estar sujeitando sua empresa a pesados honorários processuais. Mesmo que você dispense alguém por razões legítimas, o funcionário pode mover uma ação por demissão sem justa causa. Embora a maioria dos processos possa ser infundada, eles sempre consomem tempo e dinheiro da empresa. Funcionários problemáticos podem afetar a todos. Mesmo que você não utilize o derradeiro recurso da demissão, funcionários difíceis podem muito bem ser a maior razão para custos desnecessários aos seus negócios. É muito difícil quantificar os custos para manter uma pessoa problemática, mas certamente ele atrapalha o andamento normal dos seus negócios, afetando, portanto, a lucratividade em geral. Sem contar que esse tipo de funcionário ainda influencia a moral e a produtividade dos mais dedicados. Ignorar o comportamento difícil resultará em problemas a longo prazo. Ignorar o comportamento problemático pode reduzir o seu estresse por um curto período. Porém, as consequências negativas sobre os outros membros da sua equipe e nos objetivos dos seus negócios acabarão sendo corrosivas. Assuma a dianteira. Lembre-se de que você sempre irá se deparar com indivíduos que adotam um comportamento difícil e o quanto antes você for capaz de interpretar esses sinais e aprimorar as suas habilidades comunicativas, menores serão as oportunidades que as pessoas problemáticas terão de coagi-lo, manipulá-lo ou intimidá-lo no futuro. Transforme o funcionário problemático em uma aquisição lucrativa. Considere desafiador transformar os hábitos mais irritantes das pessoas, em geral intimamente ligados às suas maiores qualidades, em recursos valiosos, talentosos e possivelmente lucrativos. Encarar e resolver um problema da equipe ajuda na sua confiança geral. Quando você se depara e resolve um problema sozinho, sente como se estivesse no controle. Ao conquistar a oposição, você também domina o próprio medo. Poucas realizações são tão satisfatórias quanto confrontar uma pessoa difícil com sucesso. Um chefe difícil pode querer se livrar de você. Se, como funcionário, você falha ao resolver uma discussão com um chefe difícil, pode estar se colocando em uma posição vulnerável na qual está assumindo o papel de encrenqueiro ou incompetente, além de estar arriscando a ser rejeitado no caso de uma promoção, ou pior, ser demitido. Você aprenderá novas habilidades na vida. Afastar-se de pessoas difíceis não irá ajudá-lo a se desenvolver no aspecto pessoal. Há pessoas difíceis por toda a parte e temos de lidar com elas diariamente. Não lidar completamente com elas irá impedi-lo de crescer como uma pessoa forte e capaz. Definindo o comportamento difícil. Qual é a definição de uma pessoa difícil? A resposta será influenciada pelo seu próprio tipo de personalidade, sua história com a pessoa considerada problemática, sua experiência com personalidades semelhantes, sua posição na empresa comparada à dela e o tempo que você conhece essa pessoa. Resumindo, vários fatores subjetivos e altamente pessoais influenciam na definição do que torna uma pessoa difícil. Um colega impossível de conviver para um pode ser o colega dos sonhos para outro. Lembre-se: 1. Foque no comportamento, não na pessoa. Se você tiver sorte,
Pode haver um consenso geral na empresa sobre quem é uma pessoa encrenqueira. Na maioria das vezes, quando você faz uma pesquisa com os colegas perguntando qual é a definição de uma pessoa difícil, há tantas versões quanto o número de entrevistados. É por isso que vale mais a pena falar sobre comportamento difícil do que pessoas difíceis. Isso impede que quaisquer críticas de comportamento sejam interpretadas como um ataque pessoal ou discriminatório. Focar em casos particulares de comportamento difícil também permite que as pessoas envolvidas no conflito, assim como qualquer espectador, tenham um olhar mais objetivo da situação. 2. Diferenças criam dificuldades. Na verdade, a variedade de perspectivas e estilos de trabalho que estão inevitavelmente presentes em uma equipe é a maior fonte de conflito que os participantes descrevem como comportamento difícil. Em muitos casos, um gerente define uma pessoa difícil como um indivíduo cujo estilo de trabalho é diferente do dele. Por exemplo, uma pessoa que é meticulosa em pesquisar e verificar fatos pode entrar em conflito com um indivíduo focado na ação, que coloca maior ênfase em concluir um trabalho rapidamente. Neste caso, ambos contribuem com um conjunto de habilidades e atitudes diferentes para a tarefa em questão. Embora eles sigam corretamente seus próprios métodos de trabalho para obter resultados, suas diferentes perspectivas podem levá-lo a ver o outro como um obstáculo. Em outras palavras, uma pessoa difícil. Isso requer que o gerente perspicaz aprecie as habilidades complementares de seus funcionários e minimize a área de conflito, atribuindo papéis adequados aos talentos individuais. Que tipo de pessoa é você? Você gosta de trabalhar próximo às pessoas e gosta da experiência de trabalho em equipe? Ou você aprecia a pesquisa individual por meio da qual tira suas próprias conclusões? Ou prefere trabalhar de forma independente e progredir em vez de ser forçado a tomar decisões rápidas? Seja qual for a sua resposta, considere as circunstâncias sob as quais seu estilo particular de trabalho e a maneira como você projeta seu caráter e personalidade naqueles ao seu redor podem ser percebidos pelos membros da equipe como um comportamento difícil. Por outro lado, considere quais métodos de trabalho dos seus colegas mais o irritam. Você acha que tem razões para reagir a uma forma diferente de trabalho? Identificando um comportamento difícil. O quanto antes você conseguir identificar quais chefes, colegas e funcionários exibem o comportamento mais difícil, maiores são as suas chances de ter sucesso e resolver conflitos que provavelmente consumirão seu tempo e energia. Há duas formas principais de identificar o comportamento difícil. A primeira, observando e anotando o comportamento das pessoas no local de trabalho. A segunda, relacionando suas descobertas com o impacto que esse comportamento tem em você. Há alguns sinais padrões que indicam quando uma pessoa está sob estresse. Observe e tome notas se você identificar os seguintes comportamentos em pelo menos 3 ocasiões. Tente identificar se esta é uma ocorrência isolada ou padrão. Também tente compreender que todos nós temos dias ruins ou atravessamos períodos de extremo estresse no trabalho. É importante diferenciar entre um traço comportamental consistente e outro que é simplesmente temporário e incomum. Sinais de estresse. Lances de comportamento explosivo. Uma visível displicência com a aparência pessoal. Falta de concentração em uma tarefa, distrai-se facilmente. Comentários frequentes sobre cansaço. Alimentação excessiva no trabalho ou falha em fazer intervalos para almoçar. Falha em cumprir prazos. Além disso, muitas pessoas difíceis possuem comportamento negativo por causa de traços de personalidade que não são imediatamente visíveis. Geralmente, pessoas que parecem ser funcionários modelo acabam sendo desonestas, calculistas ou controladoras. As situações seguintes sugerem que pessoas difíceis estão contribuindo para um impacto negativo no trabalho.
Ideias verdadeiramente boas não chegam a gerar os resultados esperados. Determinadas pessoas têm qualidades e experiência, mas também são resmungonas ou têm alguns problemas contínuos associados a elas. Na presença de determinadas pessoas, parece que você não consegue pensar, comunicar ou agir de forma tão clara. Você tem dificuldade de obter feedback claro de determinadas pessoas. Sua experiência o impede que se comprometa de verdade ou lide com determinadas pessoas de forma eficiente. Algumas pessoas parecem saber exatamente como atrapalhar sua rotina normal. Há situações em que você é levado a se sentir fora de controle. Um membro da equipe o está impedindo de cumprir uma meta no prazo. Um colega acaba fazendo com que você se sinta culpado com frequência. Depois de encontrar determinado colega, você geralmente sai com pensamentos negativos. Algumas pessoas parecem solícitas, mas acabam criando trabalho extra para você e para os outros. Um colega é super criticado pelos outros de maneira consistente. O chefe mais se protege do que ajuda. Um colega gosta de interromper reuniões da diretoria, mas nunca fornece contribuições positivas. Você começa a evitar determinados colegas ou seu chefe porque acredita que eles criem problemas para você. Entendendo seu próprio comportamento. Depois de identificar os sinais de comportamento problemático... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.